Botian, de Natsume Soseki. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. 1. Desde a infância, meu temperamento impulsivo hereditário vive me causando prejuízos. Quando estava no primário, fiquei de molho por cerca de uma semana após me atirar certo dia do segundo andar do prédio da escola. Alguns talvez me perguntem o porquê de um ato tão desvairado. Não houve uma razão forte em particular. Quando olhava para baixo pela janela do segundo andar do prédio novo, um colega de turma achincalhou. Pode se vangloriar à vontade, mas dessa altura você não consegue pular, seu maricão. Ao chegar de volta em casa, carregado nas costas pelo zelador da escola, meu pai arregalou os olhos e comentou ser inacreditável alguém luxar os quadris apenas por se jogar do segundo andar de um prédio. Ao que repliquei garantindo que na próxima vez eu mostraria minha capacidade de pular sem deslocá-los. Quando exibi a meus colegas o canivete de fabricação ocidental presenteado por um parente, com sua linda lâmina reluzindo com esplendor sob a luz do sol, um deles afirmou que brilhar de fato brilhava, mas não parecia ter poder de corte. Que história é essa? Vou provar cortando o que você quiser. Revidei. Sendo assim, por que não experimenta no seu dedo? Um dedo? Nada mais simples. Enfiei a lâmina enviesada no polegar da mão direita. Por sorte, o canivete era pequeno e o osso do polegar duro, o que me permitiu conservar até hoje o dedo ligado à minha mão. A cicatriz, porém, me acompanhará até o fim dos meus dias. A 20 passos na direção leste do jardim existia uma horta diminuta sobre um montículo inclinado para o sul, e no meio dela uma castanheira plantada. Essa árvore era para mim mais valiosa do que a própria vida. Ao acordar pela manhã, eu saía pela porta dos fundos e recolhia os frutos amadurecidos tombados para comê-los na escola. O jardim de uma casa de penhor chamada Yamashiroya era contíguo à nossa casa pelo lado oeste da horta. Kantaro, o filho do dono, tinha seus 13 ou 14 anos. Era sem dúvida um covarde. Apesar disso, ultrapassava a cerca entreliça para vir afanar as castanhas. Certo dia, eu me escondi ao anoitecer à sombra da porta de correr e o peguei em flagrante. Bloqueei sua rota de fuga e, acuado, Cantarou se atirou obstinado sobre mim. Ele era apenas 2 anos mais velho do que eu. Apesar de covarde, era forte. Apoiou a cabeça achatada sobre meu peito, pressionando-a vigorosamente até que ela escorregou, indo parar dentro da manga do meu kimono. Sua cabeça me impedia de usar o braço, e eu tentava a todo custo me desvencilhar, fazendo-a balançar dentro da manga para um lado e para o outro. Por fim, em agonia, de dentro da manga ele cravou os dentes no meu braço. A dor me induziu a encaixar minha perna na dele e empurrá-lo até fazê-lo tombar do outro lado da cerca. O terreno da Yamashiroya se situava a uns 2 metros abaixo do nível da nossa horta. Soltando um grito, Kantaro caiu de pernas para o ar dentro de seu território, levando junto metade da cerca de treliça. Com a queda, a manga do meu kimono foi arrancada e meu braço subitamente liberado. Nessa noite, minha mãe visitou os Yamashiros para se desculpar e aproveitou para pegar de volta a peça do vestuário. As travessuras fora de casa eram incontáveis. Certa vez, eu, Kaneko, o filho do carpinteiro, e Kaku, o filho do peixeiro, arruinamos a plantação de cenouras do senhor Mosaku. Durante metade do dia, nós 3 lutamos sumô ininterruptamente sobre a palha com a qual ele cobrira o terreno para proteger os brotos ainda não aparentes, pisoteando e destruindo por completo toda a plantação. Em outra ocasião, levei uma reprimenda por ter atulhado o sistema de irrigação de propriedade dos Furukawas. Com o objetivo de irrigar as gramíneas de arroz, havia um mecanismo pelo qual a água brotava de um poço por uma grossa vara de bambu, da qual foram retirados os nós, inserida bem fundo no terreno. Na época, por desconhecer esse sistema
Enfiei com força pedras e pedaços de madeira dentro da abertura, e vendo que a água deixara de sair, voltei para casa para minha refeição. Foi quando o senhor Furukawa surgiu com o semblante roxo e gritando, ensandecido. Lembro que o caso somente foi encerrado após o pagamento de uma indenização. Meu pai nunca demonstrou particular afeto por mim. Minha mãe tinha predileção pelo meu irmão mais velho. De pele desagradavelmente muito alva, esse irmão adorava imitar atores teatrais em papéis femininos. Quando me via, meu pai invariavelmente fazia questão de dizer que eu nunca seria nada na vida, e minha mãe se mostrava preocupada com meu futuro, em virtude de meu temperamento agressivo. Sem dúvida, nunca cheguei a ser alguém de fato. Hoje isso se tornou claro, como se pode constatar. Era natural que minha mãe se preocupasse com meu futuro. Em minha defesa, apenas posso dizer que pelo menos vivi todo esse tempo sem ter ido parar atrás das grades. 2 ou 3 dias antes da minha mãe falecer de uma enfermidade, bati as costelas em uma quina do fogão de lenha ao dar um salto, e fui acometido de uma dor terrível. Minha mãe se enfureceu e disse que não queria mais olhar para minha cara. Então acabei indo passar uns dias na casa de um parente. Foi quando por fim chegou a notícia do falecimento dela. Nunca imaginaria que ela pudesse morrer tão depressa. Voltei para casa tentando convencer a mim mesmo de que, sendo a doença dela tão séria, eu deveria ter me comportado um pouco melhor. Meu irmão mais velho me acusou de ser destituído de amor maternal e me culpou por nossa mãe ter partido deste mundo tão cedo. Sentindo-me humilhado, apliquei-lhe uma bofetada e acabei sendo severamente admoestado. Após a morte de minha mãe, eu, meu pai e meu irmão continuamos a viver sob o mesmo teto. Meu pai se entregava ao ócio, mas bastava me ver para repetir, como de hábito, que eu era um inútil. Nunca entendi sua intenção ao me chamar assim. Que pai estranho ele era. Meu irmão mais velho estudava inglês com afinco, convicto de que um dia se tornaria empresário. Por causa de seu temperamento feminino inato e sua astúcia, não nos entendíamos bem. Brigávamos cerca de uma vez a cada 10 dias. Certa feita, quando jogávamos xadrez, em uma manobra pusilânime, ele moveu seu cavalo para impedir a fuga do meu rei, troçando alegremente ao me ver em apuros. Enfurecido, lancei a torre que tinha em mãos bem entre suas sobrancelhas. O corte provocou um leve corrimento de sangue. Meu irmão foi se queixar ao meu pai. Este prometeu me deserdar. Na ocasião, eu estava resignado a ser privado de minha herança, conforme meu pai decretara. Quando Kiyo, nossa criada havia 10 anos, implorou-lhe às lágrimas que me perdoasse, até a raiva dele finalmente se aplacar. Mesmo assim, meu pai não me inspirava tanto medo. Ao contrário, a atitude de Kiyo me causou pena. Ouvi dizer que ela provinha de uma família de linhagem nobre, e por conta da ruína causada pela restauração, se vira forçada a trabalhar até como serviçal. Ela já era uma senhora de idade. Sabe-se lá se teria havido entre nós algum vínculo em vidas passadas. Mas essa dama me tratava com extremo desvelo. Algo realmente inusitado. 3 dias antes de falecer, minha mãe estava desgostosa de mim. Meu pai havia desistido para sempre de tentar me subjugar. A vizinhança me considerava um bagunceiro de marca maior e me mantinha em completo ostracismo. Apenas que eu me tratava com excessivo apreço. Resignado com o fato de meu temperamento estar longe de ser o do tipo que se costuma apreciar, eu não ligava mais quando as pessoas me tratavam como a um cavaco de madeira. Ao contrário, desconfiava dos que me mimavam tanto quanto Kyo. Por vezes, quando não havia viva alma na cozinha, ela me elogiava afirmando que eu era um menino direito e de boa índole. Suas palavras eram para mim incompreensíveis. Se tivesse mesmo boa índole, outras pessoas além dela supostamente também me tratariam um pouco melhor. Ao ouvir isso, eu sempre revidava declarando detestar bajulações.
Nessas horas, a velha senhora olhava para meu rosto e alegremente retorquia que minha atitude só demonstrava como minha índole era altamente boa. Ela parecia ter me recriado por conta própria e se orgulhava do feito. Havia algo de tétrico nisso. Após a morte de minha mãe, Kiyo intensificou as demonstrações de carinho por mim. Por vezes, meu coração de criança desconfiava, questionando os motivos de tamanho afeto. Desejava que ela parasse com essa atitude ridícula. Sentia lástima. Mesmo assim, Kiyo me tratava com ternura. Algumas vezes comprava para mim, com dinheiro próprio, guloseimas como kintsuba ou kobayaki. Em noites frias, provisionava em segredo farinha de trigo sarraceno, e quando eu dava por mim, ela havia deixado uma sopa quente na cabeceira da cama onde eu dormia. Por vezes, até me comprava uma marmita com macarrão udon cozido com legumes. E não se limitava à comida. Ela me presenteou com meias. Também ganhei lápis e cadernos. Ademais, e isso foi muito tempo depois, ela chegou até a me emprestar 3 ienes. Eu não lhe pedira o empréstimo. Kiyo veio até meu quarto e insistiu para que eu aceitasse o dinheiro, pois, segundo ela, eu estava sem mesada e deveria usá-lo para comprar o que me aprovesse. Obviamente, repliquei ser desnecessário, mas acabei tomando a quantidade emprestada, cedendo à sua insistência. Na realidade, isso me deixou muito feliz. Guardei esses 3 ienes na carteira e a enfiei no bolso do kimono. Porém, quando fui à privada, ela acabou caindo dentro da fossa do vaso sanitário. Sem alternativa, saí indolente de lá e contei a Kiyo o ocorrido. Ela de imediato foi procurar uma vara de bambu, anunciando que iria recuperar minha carteira. Pouco depois ouvi um som de água escorrendo vindo da margem do poço, e quando saí para ver o que acontecia, ela levava a carteira suspensa na ponta da vara pelo cordão. Depois a abriu e verificou que as notas de 1 iene haviam se amarronzado e seu desenho se esvanecera. Kiyo as secou junto ao fogareiro de carvão e as entregou a mim, perguntando se o dinheiro estava bem daquele jeito. Cheirei as notas e exclamei que fediam. Ela me pediu que as devolvesse, dizendo que as trocaria. Ignoro como e onde ela o teria feito, mas voltou me trazendo 3 ienes em moedas prateadas. Não me recordo mais como gastei o dinheiro. Prometi-lhe na época que logo lhe restituiria a quantia, mas não honrei minha palavra. Hoje, mesmo querendo lhe pagar 10 vezes mais, seria impossível. Kiyo me dava presente somente na ausência de meu pai ou de meu irmão. Odeio mesmo e considero repulsivo quando alguém se beneficia sozinho de algo, escondido dos outros. Apesar de eu e meu irmão não nos entendermos bem, não desejava ganhar de Kiyo doces e lápis de cor em segredo dele. Cheguei até a questioná-la sobre o motivo de ela oferecer presentes apenas a mim, e não ao meu irmão. Seu pai compra as coisas para o seu irmão, por isso ele não precisa, respondeu impassível. Que injustiça! Nosso pai era obstinado, mas não era homem dado a favoritismo. Todavia, era provavelmente assim que as coisas eram vistas pelos olhos de Kiyo. Tamanha era, sem dúvida, sua afeição por mim. Mesmo provindo de uma linhagem nobre, faltava-lhe instrução, algo irremediável. Mas não era somente isso. Sua predileção era assustadora. Kiyo encasquetara que eu futuramente ascenderia na escala social e me tornaria alguém de renome. Da mesma forma, definira sozinha que meu estudioso irmão, tendo a seu favor apenas a pele alva, continuaria um imprestável. Impossível dissuadi-la do contrário. Estava convicta de que as pessoas de quem gostava se tornariam sem falta bem-sucedidas, e as que odiava indubitavelmente padeceriam na miséria. Desde essa época eu não tinha noção do que eu queria ser no futuro. Todavia, como Kiyo insistia tanto nisso, acabei por me persuadir de que me tornaria de fato alguém de valor. Quando penso nisso hoje, vejo como tudo era ridículo. Certa vez perguntei-lhe o que ela imaginava que eu seria no futuro. Contudo,
Aparentemente, ela não tinha uma ideia definida. Apenas acreditava resoluta que eu teria uma casa com um vestíbulo esplêndido e andaria em um rickshaw próprio. Ademais, estava certa de que viveríamos juntos quando eu me tornasse independente e fosse dono de minha própria residência. Ela me pedia repetidas vezes para mantê-la a meu serviço. De minha parte, tinha a impressão de que um dia acabaria por ter uma casa, e apenas lhe respondia afirmativamente. Todavia, ela era uma mulher de imaginação fértil e enfileirava sozinha planos a seu bel prazer. Que bairro você prefere? Kojimachi ou Azabu? Que tal um balanço no jardim para seu lazer? Um único quarto em estilo ocidental será mais do que suficiente, dizia ela. Na época, minha vontade de possuir uma residência era nula. Achava inútil uma construção em estilo ocidental ou oriental, e sempre lhe respondia que não desejava algo do gênero. Nessas horas, ela voltava a me elogiar, reiterando minhas poucas ambições e meu coração puro. Não importava o que eu dissesse, ela me enalteceria. Vivemos nessas condições durante os 5 ou 6 anos que se seguiram à morte de minha mãe. Eu era repreendido pelo meu pai, meu irmão e eu brigávamos. Eu ganhava doces de Kyo e por vezes era elogiado por ela. Sem ambições em particular, essa vida era suficiente para mim. Acreditava que todas as demais crianças tinham uma vida semelhante. De um jeito ou de outro, de tanto que eu repetir que eu era um pobrezinho, um infeliz, acabei por me convencer de que eu era realmente um pobre coitado e inafortunado. Fora isso, não tinha preocupações. Apenas me incomodava o fato de meu pai não me dar mesada. Em janeiro do 6º ano após o falecimento de minha mãe, meu pai morreu de um ataque de apoplexia. Em abril desse ano, eu me formara por uma escola ginasial particular. Em junho, meu irmão se formara por uma escola de comércio. Ele logo conseguiu uma vaga na filial de Kyushu de certa empresa e devia ir trabalhar por lá. Eu continuaria meus estudos em Tóquio. Meu irmão declarou que venderia a casa, disporia dos nossos bens e viajaria para assumir seu cargo. Disse-lhe que fizesse o que achasse melhor, pois eu não me importava. De qualquer forma, não pretendia me tornar um fardo para ele. Se me tomasse aos seus cuidados, viveríamos brigando e, de certo, ele começaria também a querer ter voz ativa sobre mim. Para receber sua proteção duvidosa, eu teria de abaixar a cabeça diante dele. Eu estava decidido a trabalhar até como entregador de leite para poder ganhar meu pão. Logo depois, meu irmão chamou o dono de uma casa de móveis usados e vendeu por uma bagatela os trastes transmitidos de geração em geração. Por recomendação de certa pessoa, nossa casa e o terreno foram vendidos a alguém de muitas posses. A transação parece ter envolvido um valor considerável, todavia ignoro os detalhes. Um mês antes eu me mudara por um tempo para uma pensão em Ogawamati, no bairro de Kanda, até decidir que rumo dar à minha vida. Kyo lamentou muito que a casa onde vivera por uma década passasse para outras mãos, mas por não ser propriedade dela, não pôde se opor. Se você tivesse mais idade, poderia ter herdado a casa, repetia ela, tentando me convencer. Se bastasse isso para me tornar o herdeiro, mesmo hoje eu conseguiria herdá-la. Ignorante de tudo, ela acreditava que bastaria eu ser mais velho para fazer jus à casa de meu irmão. Assim, eu e meu irmão nos separamos, mas restava a questão do destino de Kiyo. Obviamente, meu irmão não estava em uma posição de levá-la com ele, nem Kiyo tinha a menor intenção de se mudar para Kyushu a fim de acompanhá-lo. De minha parte, estava enfurnado em um minúsculo quarto de 4 tatames e meio em uma pensão barata, da qual sairia no caso de alguma eventualidade. Nada havia a fazer. Perguntei a Kyo se ela não teria vontade de trabalhar a serviço de outra família. Ela respondeu que finalmente decidira viver com um sobrinho até que eu tivesse meu próprio lar e uma esposa. Esse sobrinho era escrivão em um tribunal, e por estar bem de vida costumava propor a Kyo que fosse morar com ele.
ao que ela recusava, alegando que, mesmo na condição de doméstica, preferiria permanecer em uma casa com a qual estava acostumada. Entretanto, naquelas circunstâncias, provavelmente mudara de ideia, imaginando ser melhor e viver com o sobrinho do que se empregar em uma casa estranha. Mesmo assim, ela continuava a afirmar que trabalharia para mim, pedindo para eu arranjar logo uma casa e uma consorte. Sem dúvida, ela deveria gostar mais de mim, um estranho, do que do sobrinho, do seu próprio sangue. 2 dias antes de viajar para Kyushu, meu irmão veio até a pensão e me entregou 600 ienes, informando que eu poderia usá-los como capital para iniciar algum negócio próprio, pagar pela minha educação caso continuasse a estudar, ou fazer proveito do dinheiro de qualquer forma que eu julgasse conveniente. Em contrapartida, ele não cuidaria mais de mim dali em diante. Foi um ato admirável da parte dele. Eu poderia me virar muito bem sem esses 600 ienes, mas acabei aceitando e lhe agradecendo comovido por seu gesto simples e sem precedentes. Depois, ele me deu mais 50 ienes e me pediu para entregá-los a Kiyo, os quais recebi sem contestar. 2 dias depois, nos despedimos na estação de Shimbashi, e desde então nunca mais o vi. Deitado em minha cama, pensava em como usar os 600 ienes. Começar um negócio seria complicado e provavelmente eu fracassaria. Ademais, esse valor seria insuficiente para me lançar em algo que valesse realmente a pena. Mesmo que o fizesse, teria somente prejuízos, sem poder me vangloriar diante das pessoas por não ser um homem educado. Decidi deixar de lado o uso do dinheiro como capital e empregá-lo para financiar meus estudos. Dividindo os 600 ienes por 3, isso me daria 200 ienes por ano, o que me permitiria estudar por 3 anos. Se me esforçasse durante esse período, certamente deveria conseguir algo bom para mim no final das contas. Em seguida, analisei em que escola eu ingressaria, embora nunca tivesse gostado muito de estudar. Tinha especial aversão pelas línguas estrangeiras e pela literatura. Não compreendia sequer uma das 20 linhas que compunham uma poesia em estilo moderno. Por não me sentir atraído por nada, qualquer coisa que estudasse seria igual. Mas justo quando passava em frente a uma escola de física, vi um anúncio de que estavam admitindo novos estudantes. Julgando isso uma feliz coincidência, acabei pegando um formulário e me inscrevi de imediato. Quando penso agora, esse foi mais um erro cometido em razão da minha impulsividade hereditária. Durante 3 anos fui um estudante regular, e por não ser em particular brilhante, era mais prático encontrar meu nome começando a procurar na lista de resultados a partir do fim. O mais misterioso é eu ter finalmente me formado após esse período. Eu mesmo considerei algo inusitado, mas recebi meu diploma normalmente sem reclamar. 8 dias após a minha formatura, o diretor da escola me chamou. Fui até sua sala imaginando o que poderia querer comigo. Uma escola ginasial em Shikoku precisava de um professor de matemática, oferecendo um salário mensal de 40 ienes. Ele queria sondar meu interesse. Apesar de ter estudado por 3 anos, a bem da verdade nunca pensara em atuar na docência ou me deslocar para o interior. Sem atinar o que poderia fazer além da carreira de docente, ao receber essa proposta aceitei de imediato. Minha maldita impulsividade hereditária voltava a agir. Uma vez tendo aceitado, era preciso ir assumir o posto. Nos 3 anos em que vivi enfurnado em meu quarto de 4 tatames e meio, nunca ouvi uma reclamação. Não houve brigas. Foi um período relativamente calmo da minha vida. Mas agora eu teria de abandonar esse quarto. A única vez que pusera meus pés para fora de Tóquio desde que nascera foi quando visitei Kamakura em uma excursão com os colegas de turma. Agora seria um lugar totalmente diferente. Precisaria ir para muito mais longe. Examinando o mapa, meu local de destino parecia uma diminuta cabeça de agulha no litoral. Sem dúvida, um lugar destituído de atrativos.
Ignorava o tipo de cidade e de seus residentes. Mas o fato de não saber me era indiferente. Não me causava preocupação. O jeito era partir para lá. E isso era o mais enfadonho. Depois da venda da nossa casa, visitei Kyo algumas vezes. Ao contrário do que imaginava, o sobrinho dela era uma ótima pessoa. A cada visita ele me tratava com grande cordialidade. Em minha presença, Kyo contava ao sobrinho como se orgulhava de mim. Chegou mesmo a anunciar que eu compraria uma mansão nos arredores de Kojimachi, tão logo me formasse, e que iria de lá até meu trabalho em uma repartição pública. Como ela decidira por si todo o meu futuro e não me deixava espaço para replicar, senti meu rosto avermelhar de embaraço. E ela não parou por aí. Fiquei boquiaberto quando ela revelou ao sobrinho que eu fizera muitas vezes xixi na cama quando pequeno. Nem imagino o que ele estaria pensando ao ouvir sua tia demonstrar tanto orgulho por mim. Ela era uma mulher das antigas e entendia a relação entre nós como a existente na era feudal entre um mestre e um servo. Posto que eu era seu mestre, ela aparentemente entendia não haver dúvidas de que eu também o era em relação ao seu sobrinho. Isso o deixava numa situação embaraçosa. Quando finalmente tudo estava decidido, visitei Kyo 3 dias antes de minha partida. Ela estava gripada, acamada em um pequeno quarto voltado para o norte. Ao me ver, se apressou em levantar para me perguntar: Botian, quando você terá uma casa? Ela acreditava que bastaria me formar para o dinheiro jorrar naturalmente aos borbotões nos meus bolsos. Continuar a chamar de Botian, ou seja, jovem mestre, uma pessoa a quem considerava tão importante, era simplesmente ridículo. Por um tempo não deverei ter uma casa. Estou indo morar no interior, declarei. E ela, parecendo terrivelmente decepcionada, passou repetidas vezes a mão pelos calos grisalhos desarrumados de suas têmporas. Ao vê-la tão desapontada, me apressei a consolá-la. Eu vou, mas em breve retornarei. Com certeza volto nas férias de verão do próximo ano, eu disse. Mesmo assim, como ela ainda parecia insatisfeita, perguntei: O que poderia lhe trazer de lembrança? O que você quer? Ao que ela respondeu: Desejo comer sassami, da província de Etigu. Eu nunca ouvira falar de sassami. Em primeiro lugar, Etigo se localiza numa região diferente de onde eu ficaria. Não deve ter esse tipo de doce na região para onde vou, expliquei. E ela replicou: Sendo assim, para onde você vai? Para o oeste, eu disse. Antes ou depois de Hakone? Perguntou ela. Desisti de tentar explicar. No dia da partida, Kiyo veio de manhã me ajudar. No caminho comprou em um armazém pasta de dentes, palitos e toalhas de mão, e os enfiou em minha bolsa de lona. Mesmo lhe explicando que não precisava daquilo, ela não se importou. Chegamos à estação em 2 riquixás, um ao lado do outro. Ao subir para meu assento no trem, da plataforma que eu olhava fixo para meu rosto. Talvez não nos vejamos mais. Tome cuidado com sua saúde, disse em voz diminuta. Seus olhos estavam repletos de lágrimas. Eu não chorei. Porém, talvez o fizesse se tudo aquilo demorasse um pouco mais. O trem partiu e, quando acreditei que já estaria tudo bem, enfiei a cabeça para fora da janela e olhei para trás. Como eu imaginara, Kyo continuava de pé na plataforma. Ela me pareceu muito pequena.